Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de fechamento. Hoje, dia 5 de novembro, finalizando aqui a primeira semana de novembro. Então sejam muito bem-vindos, se você está chegando agora, a gente faz aqui basicamente os estudos diários, de fechamento de mercado, principalmente do índice futuro, algumas vezes do dólar. Hoje eu vou trazer apenas do índice. A gente vai fazer uma análise também aqui do fechamento semanal, visto que hoje é sexta-feira, tivemos payroll, fechamos levemente positivos a semana. Então sejam muito bem-vindos, se acomodem e venham estudar comigo. Se você está chegando agora, clique aí em se inscrever, ative as notificações para receber mais vídeos como este e já deixe o gostei de vocês se você já me acompanha há algum tempo e sabe que esse vídeo ajuda você no desenvolvimento como trader, beleza? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês no gráfico de Bovespa, por enquanto, gráfico semanal. Uma semana positiva, O que é essa semana positiva perto de todas essas semanas negativas, principalmente dessas duas semanas aqui negativas? Essas duas semanas que tivemos negativas aí, elas chamam atenção porque elas foram bem em cima dessa resistência anterior. Não conseguimos perder mínima, Fechamos aqui acima. O que indica um possível retorno para a região aqui de suporte, testar aí uma vez como resistência, tá? Um pullback aqui por cima, o que seria mais ou menos uma retração de 61,8 dessa movimentação, pegando todos esses candles aqui, tá? Então ajustando aqui para o ponto de 61,8. Se o mercado supera esse patamar, passa a entregar semanas positivas, a gente pode ter tido aí um momento climático, uma movimentação climática, visto que a tendência ela vem desde aqui de cima, entregando topos e fundos descendentes, e de repente entrega aí um movimento forte para baixo com um leve pico de volume financeiro, tá? Isso é comum nos finais de movimento, uma movimentação como essa, o movimento inicia com uma barra ampla e finaliza também com uma barra ampla. A mesma coisa foi aqui, veio testar essa região de média móvel, que funciona como um suporte e resistência dinâmico, e entregou uma barra muito forte de queda e não deu continuidade, A próxima barra foi o que? Compradora, mas a tendência era claramente de alta. Aqui o cenário já muda um pouco, porque ele perdeu aqui um suporte importante, e não temos uma barra forte de retomada para os compradores, tá? Então todos esses sinais a gente tem que se atentar para a próxima semana. Eu acreditaria aí numa movimentação de alta se a gente passar a romper topos, passar a executar topos e fundos ascendentes no gráfico diário, mas sem receber tanta pressão de venda como foi aqui, porque ele executou de fato topos e fundos ascendentes, por um breve momento, e depois entrou muita força de venda. Basicamente precisaria romper uma linha de tendência dinâmica mais importante, não apenas a de 9 períodos aqui, tá? Mas já seria um primeiro sinal em que a tendência de curtíssimo prazo, que seria a média móvel de 9 períodos exponencial, foi violada. E aí o próximo teste, a próxima linha de tendência dinâmica seria a média de 20 de maior importância, tá? E se manter acima da média de 20 para pensar em testar esses topos aqui novamente, tá? Se não, essa região de suporte, que serviu aqui como um suporte muito importante, é a próxima região que o preço vem a testar. Não existe, voltando aqui com vocês brevemente, quem falar o que o mercado vai fazer com quase certeza, muito cuidado. Muito cuidado, porque ninguém consegue prever o que o mercado vai fazer. Quem que preveu que o mercado ia cair ontem 4.000 pontos? Isso não existe. Qualquer tipo de economista que tenha feito faculdade, qualquer tipo de analista técnico, seja ele analista fundamentalista ou não, que analisa aí fatores econômicos, macroeconômicos, enfim, eles não sabem, não fazem a menor ideia do que vai acontecer na semana que vem, no próximo mês e assim por diante. O trader, ele tem que saber reagir aos acontecimentos. Então você vê as movimentações, percebe algum desequilíbrio do mercado e a partir desse ponto, quando você tem um sinal ali de que o mercado vai retomar para esse momento de força que você quer operar a favor, aí você toma a posição e executa o trade. Tá? É dessa forma que a gente tem que se portar no mercado financeiro em vez de tentar reagir. As pessoas elas procuram por sistemas de trade que digam a elas o que vai acontecer no futuro, tá? E isso é muito perigoso. Por exemplo, ondas de Elliott, quando você passa a tentar prever que uma onda 3 vai acontecer, é muito perigoso, você cria um certo viés. Tá? O que a gente pode identificar é que uma correção ela foi maior do que a correção anterior
e consequentemente isso pode fazer com que os vendidos tirem um pouco de posições e o mercado, dependendo de alguns fatores aí de notícias também, ele passa a subir com o otimismo dos compradores. Nesse momento, você passa a ver os fechamentos, né, você passa a ver o mercado ali se desenrolar, você toma posições, você está reagindo a uma coisa que já está acontecendo. É diferente. Tá? E quando o mercado executa uma perna muito alta, um exagero, se afasta muito das médias móveis, chega numa região importante, você entende que ali podemos ter realizações. E aí sim podemos ter uma onda 4 para depois executar uma onda 5. Quando você entende como usar esses conceitos em vez de tentar adivinhar o que pode ser, você percebe que ser trader é muito mais uma posição reativa do que uma posição ali de adivinhar o futuro. Por que a gente gosta, né, de tentar adivinhar as coisas? Porque a gente gosta de estabelecer uma certa ordem no futuro. Né? As pessoas gostam de pensar que o futuro ele é ordenado e na verdade o futuro ele é totalmente um caos. Isso acontece porque a gente tem uma ilusão de que a gente consegue explicar os movimentos do passado tanto no gráfico quanto na nossa vida. Né, acontecimentos ali da nossa vida, a gente consegue explicar e fala, nossa, se eu tivesse feito tal coisa, não teria acontecido isso. Né? Ou no gráfico mesmo, nossa, se eu tivesse vendido aquela barra de sinal ontem, que caiu 4.000 pontos, isso não teria acontecido. Né? Não teria procurado compras o resto do dia, teria enviesado para venda e foi o que o mercado fez. Mas entenda que você fez aquilo que estava dentro do seu entendimento. O que você pode fazer é analisar esses erros, e da próxima vez tentar enxergar algo que o mercado estava enxergando naquele momento e naquele momento do teu conhecimento, do teu entendimento, você entendeu que era o certo a se fazer. Se você respeitou o seu gerenciamento e o seu sistema de trade e ele é positivo, tem uma estatística positiva, tá tudo bem, tá tudo ok. Não devemos nos julgar por isso, tá? Então voltando naquela ilusão de compreensão em que a gente consegue entender, né, consegue explicar o passado, e a gente acredita que consegue prever o que vai acontecer no futuro, quando na verdade é tudo um caos. Né? A gente não sabe o que vai acontecer na segunda-feira. Né? A gente pode sair de casa e acontecer uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim. Né? A gente não sabe absolutamente nada do que vai acontecer com o mercado financeiro. Então essa ilusão de compreensão, quando já foi o movimento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mercado ele pode fazer quase tudo em pouco tempo. Tá? Pode fazer quase tudo em pouco tempo. E aí devemos reagir aos sinais. Então, sistemas que passam essa percepção de que vai acontecer alguma coisa no futuro, eles vão terminar mais ou menos uns 50%. Porque basicamente é um sistema de achismo. É igual jogar uma moeda. Quando você joga uma moeda, algumas vezes você vai, por 1000 vezes, por exemplo, você vai perceber que às vezes que cai cara ou coroa, elas mais ou menos vão se equivaler. Beleza? Vamos voltar aqui para o gráfico. Voltando para o gráfico, é isso. Então, que a gente tem como uma possível reação aqui por estar em uma região importante aqui do gráfico semanal. Mas a gente não sabe se de fato ele vai cair até o próximo suporte, que estaria aqui. Né? Claro que ele não vai vir de uma vez. Acredito aí que o mercado está caindo fazendo correções rasas, né? Rasas. Então podemos sim ainda fazer um repique aqui e depois vir visitar sim essa região aqui com topos e fundos descendentes, beleza? Ou, né? Ou a gente pode ter uma forte alta aqui a partir desse momento mesmo. E aí temos ações puxando o mercado e o mercado faz uma retração significativa dessa perna de baixa. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. É isso que a gente tem que assumir e prestar atenção nas próximas movimentações. Então vamos analisar aqui ontem, né? A gente abriu no topo de uma lateralidade. A entender que os dias passados aqui, eles já foram dias de lateralidade, né? Dias de lateralidade como esse daqui. Poxa, mas o pregão ele fechou em alta. Sim, né? De fato, tivemos um fechamento em alta. Só que aí a gente percebe que foi operado para ambos os lados. Ó. Os vendedores também entregaram uma baixa forte. Aqui também, né? Fechou em alta, porém o mercado ele teve ele não foi um mercado unilateral, ele foi um mercado bilateral, né, em que os vendedores também ganharam dinheiro aqui. Então não temos aqui um desequilíbrio. Quando você bate o olho
Por exemplo, nesse movimento aqui, isoladamente, você percebe que existe um desequilíbrio, né? O mercado está a favor dos compradores. Só que olha como a perspectiva muda na hora que você coloca um gráfico de 60. Nem sei onde que foi esse movimento. Acredito que foi esse daqui. Espera aí. 5. Foi esse daqui. Olha como a perspectiva muda quando você olha para tudo isso daqui como um conjunto, tá? Então cada candle ele está inserido, cada movimento ele está inserido dentro de um movimento maior, dentro de um fractal maior. Cada barra individual ela é uma tendência, né? Ela é uma tendência, mas dentro dessa pequena tendência existe outra tendência de baixa, existe outras coisas que você tem que analisar, existe toda uma tendência que vem daqui de trás. Entender que, por exemplo, aqui dentro dessa consolidação, quando a gente traça um fibo só para identificar a região central dela, esse movimento aqui ele aconteceu entre o 61 e o 38, tá? E aqui já é um ponto que a gente não sabe o que vai acontecer dentro da lateralização. Podemos ter vendas, como de fato tivemos aqui, ó. O mercado abriu acima dessa região, testou por 3 vezes, ó, 1, 2 com o pavio desse candle e a terceira vez com o candle de abertura de ontem. Aqui, nesse ponto, deixamos um terceiro teste e aí uma barra de baixa forte, né? A média de 20 períodos aqui, ela tá flat, ela não está sendo respeitada pelo mercado, ó. Tanto é que hoje, aqui, ó, a gente cortou ela mais uma vez para cima, se manteve acima dela, né? Não deu continuidade, ficamos consolidados aqui em cima, mas em uma primeira vez que o mercado testou isso daqui, não teve força de venda significativa, tá? O mercado não tem tendência, Beleza? Então aqui nos 5 minutos, ontem, fique tentando falar, oh, devia ter vendido aqui, né? Devia ter feito isso ou aquilo, né? Estude os movimentos, ou por que você não fez e tente não repetir. Como abrimos em uma região de topo, e pode ser considerado aqui um triângulo, tá? Pegando uma linha de tendência daqui, ou até mesmo uma mais curta daqui. É uma região de venda. E aí os vendedores entregaram uma boa barra de sinal no topo da lateralização, tá? Poderia até considerar uma venda um pouco mais conservadora por ser a primeira barra do dia, então talvez com menos contratos do que o habitual. Se você opera com um contrato, aí tem que decidir se você participa dessa movimentação ou vai aguardar uma movimentação um pouco mais assertiva, como por exemplo o toque aqui, né, o toque aqui por baixo. Mas entender que aqui o mercado estava em modo sempre vendido, ou seja, você está procurando por operações de venda, a não ser que o mercado faça um movimento forte, faça um fundo mais alto e aí sim faça uma segunda perna de alta, escolha participar da segunda perna e não da primeira, porque você vai estar tentando adivinhar aonde que é o fundo, beleza? Então aqui, como ele perdeu a região de suporte, ó, perdeu a primeira região de suporte que estava aqui, perdeu também uma linha de tendência, tá? Ou essa daqui mesmo. Aqui você teria uma barra de sinal. Lembrando que, olha o comportamento da média, se você está com medo da média, olha o comportamento da média anteriormente. Tá flat, o mercado cortou ela aqui, cortou para baixo, cortou para cima. Aqui respeitou, mas mais por causa desse movimento de alta que foi mais expressivo, tá? E desses topos anteriores que foram rompidos. E aqui ele perdeu, né? Perdeu. Não tem uma tendência lá no gráfico de 60 minutos. Não tem uma tendência clara no gráfico de 60 minutos. Aqui temos uma tendência de baixa, mas é uma tendência de baixa micro dentro da lateralidade, tá? E aí o mercado foi rompendo fundos sem olhar para trás, tá? Até peguei uma venda aqui, mas aí eu não conduzi, tive que sair por motivos pessoais. Mas não vou ficar falando o que poderia ter feito aqui, visto que eu não operei isso daqui. Mas basicamente, se não quer vender retrações mais curtas, essa retração aqui ela foi um pouco mais significativa, né? Ela veio fazer o quê? O teste dessa região de preço, que foi essa barra aqui forte, essa barra aqui que teve um pico de volume muito expressivo, foi esse ponto, tá? Praticamente é um duplo teste nessa região, tá? Um duplo teste nessa região, retorno para tendência de queda, né? O movimento veio, tentou fazer retração, essa barra ela ainda abre aqui embaixo, perde a mínima, um gift, né, uma barra aqui doji, um inside bar também,
que é uma barra de sinal, tá? Um stop um pouco mais acima, um pouco mais afastado, ou até mesmo lá em cima, se a tua pretensão é conduzir essa movimentação aqui. Tá? Entender que isso daqui também foi praticamente um topo triplo aqui nessa região, e quando ele perde isso daqui, temos o alvo nas regiões de 61 e depois no fundo desse grande retângulo aqui, beleza? Então toda vez que o mercado se aproximou da média, era vendas, tá? Quando o mercado já avançou bastante do dia em uma tendência de queda, é muito comum ele seguir nessa tendência até o final do dia, porque aí estamos diante de um dia de tendência, né? Um dia de tendência, e esse comportamento ele pode estar relacionado à realização dos players, e aí o mercado não consegue reverter no mesmo dia, tá? Isso acontece, mas não dá pra gente prever que dia que vai acontecer isso, tá? Não dá pra gente prever a não ser pelo comportamento das barras. Certo? Agora vamos falar aqui do dia que eu operei hoje, que foi o dia de hoje, né? O dia aí 5/11. Primeiro ponto para você procurar por operações de compra é quebrar uma linha de tendência, tá? A gente sabe que a média móvel, como a gente estava falando, é uma linha de tendência dinâmica. Aí ela foi quebrada, foi violada aqui. Caso contrário, né, você tem aqui, por exemplo, que você estava procurando movimentos de reversão nesses falsos pivôs que tem aqui, né, formados abaixo da média móvel de 20, aqui. Falsos pivôs, você estava procurando por movimentos de compra. E aí você toma um stop aqui, toma um stop aqui. Ok, dentro do gerenciamento, tá ok você tomar stops, né? Depois você estuda as entradas, tenta não repetir essa mesma abordagem com o mercado, e no próximo dia que a tua leitura está de acordo com o que você estava enxergando, né, o movimento de reversão, ele se confirma, né? O mercado vai lá e volta lá para cima, né? Entrega até às vezes um movimento maior do que esse. Mas se você não aceitou a pequena perca aqui, que é o erro mais sensato a ser assumido, seria a pequena perca, você não tem margem para operar isso daqui hoje, tá? Por isso que é muito importante seguir o gerenciamento. Muito, muito importante. Errar é normal, você vai errar. Os traders vão errar. Se você não aprender a lidar com erros constantemente, 40%, se você for um bom trader, cerca de 40% das operações você vai errar na sua vida. Tá? Aceite isso. A diferença está o quê? Entre o trader que sabe perder e o trader que não sabe perder. Você já reparou que o obstáculo que impede, agora voltando aqui com vocês, o obstáculo que está impedindo você muitas vezes de ganhar dinheiro não é muitas vezes a técnica, e sim você que não aceita o perder pouco, né, não aceita que ela perca no limite. Esse é o maior obstáculo, não só seu, mas de uma multidão de pessoas, porque a gente não está programado para perder dinheiro, né? A gente não está programado para perder coisas de valor para a gente tem mais o fator, a gente está, quando a gente assume uma posição, a gente tem um compromisso que é estar coerente com a nossa análise, e coerência, que a gente considera como algo bom, ninguém quer ser incoerente, né? Tá errado em alguma coisa. Então, coerência, que a gente interpreta como algo muito bom, que a gente ouve desde pequeno, que a gente tem que ter palavra, que a gente tem que ser coerente. Coerência é uma coisa que a gente às vezes fica preso a ela, ou seja, você não assume uma posição errada. Se pergunte, aí vai uma dica para vocês, quando vocês estiverem numa posição, você coloca a tua ordem stop. Se pergunte se passou algum momento, né, o mercado ele passou a se desenvolver e tal, se pergunte se você estaria naquela posição se você não estivesse posicionado. Se você, por exemplo, está comprado e o mercado entregou um movimento de venda ou fez algum tipo de movimentação e você está com o stop muito afastado porque você conduz o trade de forma que em comportamento, se desconfigurar, você sai, você zera antes do stop. Se pergunte se você estaria comprado se você não tivesse posicionado. Porque aí você vai estar tirando o seu emocional, vai estar olhando de fora a tua posição,
entendendo que, tecnicamente, se você está envolvido emocionalmente com aquela posição, ou seja, está querendo ser coerente com a posição que você tomou, ou se você, de fato, ainda estaria no trade, tá? Isso me ajuda muito a permanecer ou sair da operação, beleza? Então, voltando aqui para o gráfico. Então, muito bem, hoje abrimos aí acima, quebrando essa linha de tendência, né? Que é a média móvel de 20 períodos, e também quebrando a região de consolidação. É um mercado interessante que ele veio abaixo no fechamento do dia anterior e fechou aqui em cima. Esse é um primeiro sinal, essa é uma barra de sinal, tá? É uma barra de sinal, apesar de ter, né, um stop bem amplo aqui. Quando o mercado sai da consolidação, normalmente ele vai buscar o 100% da consolidação, tá? Essa é uma região que ele poderia vir buscar aqui. Se ele passa disso, ele vai buscar 200% dessa consolidação. Foi basicamente o que o mercado veio buscar aqui no dia de hoje, tá? Dentro de um canal estreito, ignore barras assim. Ignore barras assim. Olhe o que veio antes. Olhe o que veio antes. Você quer vender olhando isso daqui? Tudo bem, tá? Tudo bem. Tá correto vender? Sim, só que estaria, né? Não estaria errado pensar em alguma venda por aqui. Só que aí tem que pensar no seguinte: você não vai vender contra um movimento como esse por enquanto. Então você precisa de mais do que isso. Você precisa que o mercado formule para você uma configuração mais forte. Por exemplo, apagar isso daqui e desenhar outra barra preta aqui. Digamos que essa barra tenha aberto assim, entregado assim, um movimento assim, tá? Talvez até com um pavio aqui de rejeição em romper essa máxima. Aqui sim você teria um ponto interessante para vender, visando a mínima do dia prévio. Porque aí você tem um risco e você tem um retorno favorável, tá? E talvez o mercado se desenvolva ao seu favor e ainda rompa para baixo. Entrega ainda mais um fundo, mais uma mínima abaixo dessa. O que não aconteceu, né? O que acontece é um canal estreito, em que a gente mal consegue, né, traçar uma linha aqui de tendência. Talvez o ideal seria até pegar dessa barra aqui, em vez de pegar da mínima desse amplo martelo aí, bottom tail, né, o que quiserem chamar, e traçar aqui um canal dessa forma. Não venda contra isso daqui, basicamente não opere contra a média móvel aqui de 9 períodos exponencial, contra o canal estreito, tá? Depois que ele saiu do canal estreito, ele já encontra aqui a média de 20 períodos, tá? O que seria aí mais agressivo demais para vender, tá? Ao meu ver. Então, pensar numa venda por aqui, depois que o canal já está esticado, já executou várias puxadas para cima, já fez uma movimentação aqui que parece uma exaustão de movimento, já retraiu bastante dessa movimentação, né? Pegando um Fibonacci aqui, pode ser dessa mínima em fechamento até aqui em cima, ó. Passou do 61.8 de retração, passou aqui do 61.8, é uma região importante aqui em cima. Vamos ver. É uma região aqui de consolidação do dia prévio, né? Essa regiãozinha aqui. Nada muito importante, mas o mercado entrou num consenso aqui que aqui era um preço ideal para fazer realizações ou para os vendedores venderem aqui, tá? Entre o 61 e o 78, quando o mercado passa, observem que dentro disso daqui tem outro Fibo. E muitas vezes o mercado respeita os 50% entre um nível e outro. Principalmente quando você tem um Fibo muito amplo, né, uma movimentação aqui num gráfico maior, por exemplo, de 60 minutos. Ou num gráfico bem maior, às vezes ele não faz o fechamento acima, né? Significa que entrou vendedores acima do 61.8 nessa retração. E aí o mercado quer fechar abaixo disso daqui, os vendedores brigam para fazer um fechamento abaixo e levar o mercado para uma queda, tá? Do movimento que vem antes. Só que percebam que aqui também foi um fechamento de gap, ó, entre a mínima dessa barra preta e a máxima dessa barra aqui, contando 3 barras, temos um espaço,
esse espaço aqui. E o mercado veio fechar, ó. Isso significa alguma coisa? Né? Pode ser regiões de alvo para quem não usa Fibonacci. Né? Para quem não usa Fibonacci, pode ser regiões de alvo. Entender que dentro da consolidação, todos esses espaços eles vão ser preenchidos. Tá? Vão ser preenchidos. Então, nessa perspectiva do gráfico de 60 minutos, a gente não tinha tendência. Certo? Então, aqui, voltando para o gráfico de 5 minutos, vender essa barra aqui seria muito agressivo ainda contra essa tendência. Porque o mercado poderia ficar lateral aqui, lateral, lateral, lateral. Acima desse patamar não te dá um trade interessante, não te dá um movimento como esse daqui, limpo. O ideal seria o quê? Pegar uma próxima perna de baixa. Ou seja, poderia ter sido essa barra aqui. Né? Quando o mercado perdeu e voltou para cima assim, ó. Não mudou o comportamento dele, continuou dentro do que? De um canal, possivelmente teria estopado. Eu não participei desse trade, tá? Eu participei de um trade um pouco mais à frente, que eu vou mostrar para vocês. Mas deixa eu apagar tudo isso daqui. Talvez se eu estivesse olhando o mercado, eu não me lembro, mas eu estava fazendo outras coisas no momento, tá? Mas aqui, sim, foi uma barra de sinal, abaixo de uma média móvel. Poderia ter entregado um movimento de queda, mas o mercado estava dentro de um canalzinho amplo, né, que é tratado como lateralidade. Percebam que bem nesse momento ele estava bem no meio dessa região, tá? Até pegando esse Fibo aqui, um pouco mais acima, bem no meio dessa região, tá? Eu peguei um movimento mais recente entre o 61 e o 38, né, uma região bem complicada, cortando os 50%. Essa região aqui a gente tem que ficar atento, tá? O mercado tanto poderia ir para cima quanto poderia ir para baixo. No 10 minutos estava com uma perspectiva um pouco mais altista, porque ele estava ainda sendo sustentado pela média de 20 períodos, ele poderia entregar um movimento de alta. Mas olha só, o mercado ele tenta fazer o rompimento desse topo prévio. Aqui, ó, ele tenta fazer o rompimento desse topo, onde os vendedores tentaram jogar o mercado para baixo. Não conseguiu, não foi bem sucedido, né? Ele marcou esse candle aqui e fechou aqui dentro, indicando ainda uma consolidação. Lá nos 5 minutos foi representado por essa barra aqui, da 1,10, tá? E aí depois ele veio tentar fazer esse rompimento. Olha no 5 como foi uma movimentação que teve um volume, um pico de volume maior do que os outros, né? Indicando que o mercado queria estar ainda dentro desse comportamento lateral, né? E olha só, tentativa de romper novamente esse topo com 61,8, não conseguiu, né? Não foi bem sucedido. Não sei se veio fechar aqui um gap, ó, veio fechar esse gap entre o fechamento dessa barra, e essa correção aqui, ó, tinha esse gap e o mercado veio tocar essa região, tá? Retração também, né? Se a gente pegar uma movimentação aqui de retração, ó, foi a última retração de 78 lá em cima, tá? E aí veio com mais força na tentativa de romper esse patamar aqui, onde os vendedores seguraram muito. Então esse volume, a cor não importa que ele é verde, tá? Importa o quê? Que entrou defesa aqui nessa região, mais do que as outras pernas de alta. E nessa tentativa de romper 3 vezes aqui, o mercado joga para baixo, né? E uma barra muito forte, reverte o fechamento de todas essas barras aqui anteriores. Temos barras parecidas anteriormente? Temos, tá? Mas essa daqui ainda, depois de uma terceira tentativa, olha só, o mercado fez isso, correção, isso, correção e isso, tá? É uma contagem um pouco mais subjetiva, mas seria aí 3 puxadas dentro de um canal, tá? Dentro de um canalzinho amplo. E aí eu vendi o fechamento dessa barra aqui, com a percepção também do acréscimo aqui de volume, tá? E aí o mercado conseguiu perder o canal, né? Ameaça subir em cima do canal, não tem força para subir, apesar de uma defesa aqui dos compradores, sinal falso, né? Sinal falso barra ignorado, ó. Então, se você não conseguiu participar desse trade na venda aqui, ou teria estopado na compra aqui, se você estava pensando em comprar, fechou essa barra aqui, seria até para pensar em virar a mão com o stop aqui em cima e pegar o movimento até as mínimas, tá? Pegar o movimento até as mínimas. E é isso, pessoal. Foi esses os 2 trades que eu fiz, tá? Não quis estender esse trade, na verdade eu nem tinha ficado olhado, coloquei meu alvo aqui no fundo anterior, o mercado veio buscar e foi uma boa ideia, porque o mercado ficou aí nesse patamar consolidado, onde a gente pensa em comprar embaixo, tá?
e vender uma linha aqui que já está pré-definida, por exemplo, aqui em cima, tá? Deixa eu finalizar aqui com vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários, se tiver alguma dúvida também pode mandar lá no grupo do Telegram, se você não faz parte o link está aí na descrição. E desejo a todos um ótimo final de semana e bons estudos e até a próxima.